Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Mas muito boa noite, você que está aqui comigo no podcast Graça e Verdade. Olha só que bênção, que bom que você está aqui. E eu já quero convidar você para correr aqui no sininho, assinar o sininho. E você que ainda não é inscrito no podcast Graça e Verdade aqui do YouTube, corre lá e se inscreve, porque esse canal aqui do YouTube tá uma bênção na sua vida, na minha vida e na vida de mais pessoas, tá? Muito obrigado pela sua audiência. Eu estou aqui nos estúdios da Orion Music, tá bom? A Orion Music é especialista em gravar o seu videoclipe e o seu clipe. E já quero aproveitar também esse spoilerzinho que eu dei aqui da Orion Music. Eu já quero convidar você para o projeto Juntos para Adorar, tá? Que vai acontecer daqui a pouquinho, tá? Os dias estão sendo contados para este grande evento. E você que ainda não faz parte desse evento e me pergunta, Tiago, como eu posso participar desse projeto Juntos para Adorar? É só você chegar no direct do Instagram da Orion Music, só correr lá, pesquisar lá rapidinho no Instagram, Orion Music, e lá vai ter um contato que vai te dar direção ao nosso produtor Vaguinho Matias. Chegando lá, ele vai dar a orientação correta para você chegar e fazer parte do projeto Juntos para Adorar. Tiago, como que é esse projeto? É você que tem um sonho em gravar uma canção que Deus te deu, uma canção que você quer levar como mensagem para outras pessoas. É só você correr lá, tá, e se preparar para soltar essa canção. Não é só em áudio, mas em videoclipe. Uma canção sua, inédita. Só a Orion Music faz isso por você. Deus abençoe você e já deu tudo certo. Hoje, no podcast Graça e Verdade, está como meu convidado, meu amigo, um pastor de excelência, um abençoado, um homem de Deus. Eu estou ladeado aqui com meu amigo, Pastor Jura. Pastor Jura, fala comigo aí, tudo na paz? Muito bem, pastor Tiago. Prazer estar aqui, né? Prazer estar junto. É uma honra estar aqui e receber esse convite maravilhoso. Sei que por aqui já passou, né? Já passaram outros nomes, outras pessoas, né? E eu estou recebendo essa honra de estar com você aqui. Muito obrigado pelo convite, viu? Honra minha, pastor Júlio. O senhor, já havia algum tempo que eu queria trazer o senhor aqui, porque por trás de um homem existe, claro, uma mulher de Deus, né? A gente Muito sabe grande. disso, né? Uma mulher de Deus, mas a gente também conhece. O homem também carrega algumas histórias. Verdade. E o intuito aqui do podcast é justamente isso: trazer a graça de Deus que acompanha o homem e também ele falar da verdade que acompanha ele. Então é por isso que a gente escolheu Graça e Verdade. Muito, esse nome ficou bem, viu? Graça e Verdade. Deu né? certo, não foi, pastor Deu Jura? certo. Casou Mas, bem. pastor Jura, para quem não te conhece, Sim, manda aí. quem é o pastor Jura? Rapaz, o pastor Jura, hoje, é um senhor de quase 66 anos, completo em setembro, dia 17. Aham. Inclusive a fila para presente já começou. Já viu? começou. Já tem que botar o pixinho aí, né, pastor? Já As pode dar... inscrições já estão abertas. pastor, já pode presentear com um pixinho, Já, né? fica à vontade. Brincadeiras à parte, né? Eu sou o pastor Jura, pastor, hoje eu estou no ministério, Tiago. Sim. Eu estou no meu 34º ano Glória da vida a Deus. ministerial. Que bênção. Comecei aqui em Eunápolis, Glória né? a Deus. Na verdade, eu comecei em Itapebi. Sim. E depois aqui, logo em seguida, meses depois, eu vim para Eunápolis. Eu sou o fundador da Igreja Metodista Wesleyana em Eunápolis. É mesmo, pastor? Não Mas sabia. hoje eu não na Metodista, né? Sim. Logo em seguida saímos. Ficou um ano e pouco aqui, na época, em 93, 94. Foi a data oficial, é 30 de junho de 94. Ô, rapaz, que curiosidade de saber que o senhor é o fundador da Igreja Wesleyana aqui na cidade. Inclusive, Nadson uma vez me convidou, estive lá quando eles fizeram os aniversários deles, me convidou para estar lá com eles como convidado de honra, né? Sim. Para testemunhar essa verdade, né? Que bênção. Então, o evangelho, pela Metodista Wesleyana, eu tive a graça de vir para cá
em 93, 93. como foi quando começou meu ministério, em 93, Sim. lá em Itapebi, pela Metodista Wesleyana. Sim. E aí eu cismei de começar também aqui em Eunápolis para dar suporte a Itapebi. Que bênção. E vim para aqui, alugamos um salão, que na época era o imóvel pertencia a Mazinho, né? Gilmar, na verdade, né? Vilmar Esmaçaro, né? Ali na Rua do Correio. Até esqueci o nome da rua ali. Né? Ao lado do... Rui Barbosa? Rui Barbosa, Rui exato. Barbosa. Exato. Sim. Ao lado de uma antiga loja que nosso irmão Espera em Deus tinha ali, perto do antigo Bameirinhos. Sim, né? Espera em Deus, rapaz. Saudoso. Aluguei aquele salão lá e morava no fundo do salão e na frente, né, a gente tinha o salão de culto. Uhum. Inauguramos dia 30 de junho de 1994. Né? Meu Deus. Ficamos um ano e pouco aqui, depois, por ordem da direção maior, né? Sim. O bispo, né? Da região, ele pediu para fechar temporariamente, Sim. mas o propósito de Deus continuou. Glória Anos a Deus, depois, né, foi reaberto o trabalho da Igreja Metodista lá em Itapebi, no bairro Moisés Reis. Sim. Né, e depois, né, eles recomeçaram de novo aqui no centro, Sim. com o pastor Nadson. Diga-se de passagem, hoje é um ministério referência hoje na cidade, né? Muito, né? né? A gente Pastor vê o Nadson faz uma excelência aí, né? sim. Um ministério ótimo. Agora, pastor, partindo dessa ideia aqui, o senhor nasceu onde? Bom, eu nasci na roça, meu pai tinha uma terrinha Sim. ali na região de Itamaraju. Sim. O lugar chamava, até hoje chama Valão. Valão, né? sim. Fica próximo à Prata, né? Sim. Piragi, né? Sim. Pirajá, que esses cantinhos ali. Nascemos ali, ficamos pouco tempo, por volta dos meus 4 anos, se eu não me engano. Sim. Nós mudamos para Itaém, que, na verdade, para mim, Itaém eu considero como se fosse a minha cidade natal. Né? Sim, eu tenho sim. paixão por Itaém. Embora, né, oficialmente, eu sou filho de Itamaraju, porque onde eu nasci, as terrinhas lá, pertencem, né, ao município de Itamaraju. Uhum. Né? Então, eu sou itamarajuense. Né? É mesmo? E o senhor nasceu no Evangelho, pastor? Não, quer dizer, eu nasci mesmo no Evangelho. Porque antes, como diz Efésios, um estava morto, né, em delitos e pecados. Né? Então, de Itaém, a minha família mudou para Belo Horizonte. Sim. Né? Me tornei um baianeiro, né? Metade baiano e metade mineiro. Né? Aí fomos morar em Belo Horizonte, onde eu vivi até meus 32 anos. Aos 27 anos, houve a minha conversão. Sim. Né? Num belo sábado, depois, lamentavelmente, naquela época, depois de mais uma noitada de cachaça, de prostituição, Sim. cheguei em casa no sábado, 8 da manhã, Uhum. e dormi, acordei meio-dia, tomei um banho, almocei, vou sair para a rua de novo para tomar mais umas cachaças, Sim. tomei mais umas cervejas. E para mim, naquele dia, foi o dia D. Cansei daquela vida. Sim. E aí, então, fui procurar uma igreja. Nessa época, eu morava em Vespasiano, interior de Minas. E aí, fui à igreja sábado à noite, gostei. Uhum. A igreja Maranata. Sim. Né? Gostei da igreja, gostei dos cultos, do ambiente, senti a presença de Deus, coisa que eu nunca tinha sentido antes. Voltei domingo de manhã, continuei na semana, voltei sábado à noite e domingo de manhã não aguentei. Aí eu procurei o pastor e falei com ele, pastor, como é que eu faço para ser crente? Né? E aí ele, não, meu irmão, é só você confessar Jesus. Você quer fazer isso hoje? Quero. Ajoelhei, ele impôs as mãos, orei. Aleluia. Ali foi o ano de 88, novembro de 88. O ano que eu nasci, né, pastor? Onde você nasceu? Eu sou de 88, eu nasci dia 2 de janeiro. 2 de janeiro. Foi o ano que Deus me deu o privilégio de nascer. Nascer, que foi o seu primeiro nascimento. O meu né? primeiro nascimento. Aí o segundo nascimento foi em 2005 para 2006, né? Você já tinha aí 20... Já tinha 19 anos. 19 anos. Pois bem, aí nasci em Cristo em 88, novembro de 88, e foi a caminhada, né? A igreja, foi congregando. Como que foi a sua infância, pastor? Foi muito... Minha infância foi assim, houve algumas situações bem complexas. Eu tinha muito complexo, né?
Eu tinha muitos traumas, eu tinha complexo de inferioridade, Sim. eu tinha complexo de altura, complexo de boca grande, né? É Eu mesmo, tinha pastor? vários problemas. Eu tinha problema de rejeição sério. Meu Deus. Né? Tanto que eu tinha, embora, olha que antagonismo, embora eu fosse muito, naquela época, mundão, né? Eu fosse muito mulherengo, Sim. mas eu era mulherengo nos prostíbulos. Porque eu tinha dentro de mim dificuldade de conseguir namoro. Aí o senhor já era um jovem já, né? Já. Essa correria. Nessa correria já tinha. Né? Na verdade, eu comecei na vida errada mesmo, de cachaça, Sim, cigarro, sim. novinho já, criança É ainda. mesmo, Com 9 anos pastor? já fumava, né? É porque naquela época, né? Sim. E tudo escondido. Meu pai não sabia que eu fumava, mas não Meu sabia, tudo era Deus, como escondido. sempre, né? Porque eu era camelô em Belo Horizonte, né? Ah. Meu pai tinha uma banca de limão no Mercado Central, lá em Belo Horizonte, Mercado Novo, na Avenida da Gramaciel. E ali a gente ia trabalhar com ele. E pegava o limão, comprava o limão na mão dele e ia vender na rua. Sacolinha nos ombros, né? Sim. Na beira de feira, corrente de fiscal, de polícia, né? Uhum. A gente era bem moleque de rua mesmo, Sim. né? Criado correndo entre carros, né? Uhum. E ali a gente aprende, vê a molecada cheirando cola, né? Sim. Fumando, tomando cachaça. Uhum. E a gente vai aprendendo essas Com certeza. malandragens. É o né? poder da influência, né, É o pastor? poder da influência, né? Acho que essa E é o a palavra. espírito que está no mundo, esse espírito, ele é muito sedutor. Né? Com E certeza. ele mostra pra gente uma situação como se fosse boa. Sim. E aí você quer experimentar tudo, né? Verdade. Aí eu, nessa trajetória de adolescência, juventude, 27 anos, 28 anos que foi a minha conversão, eu usei droga, fumei muita Sim. maconha, né? Cheirei cola, e, enfim, cheirei outras coisas também e tal. E bebia muito. Tomava uma cachaça cortada. Eu lembro que eu morava em São Paulo, uma época eu fui morar em São Paulo, aos 20 para 21 anos. 5 da manhã a gente acordava para ir para o trabalho. Pois eu passava no boteco 5h30, na hora de pegar o ônibus, tomava um copo liso. Depois já acordava já tremendo, né? De pinga. De pinga. Tinha que ser de pinga pura. Aí chegava no trabalho, trabalhava, quando andava 8h30, dava uma saidinha, mais um copo. Dava meio-dia, mais um copo. Rapaz. Aos 20 para 21 anos, né? Meu Eu acordava Deus. tremendo, né? E aí, o evangelho me mostrou um mundo, cara, que eu procurava na cachaça, na droga, Sim. nos prostíbulos, né? Que eu era doente em prostíbulo. É mesmo, Qualquer pastor? cidade que eu ia, eu procurava um prostíbulo. A primeira coisa que eu fazia. Lá em Belo Horizonte, eu era escravo do diabo. Sim. Escravo do diabo. Tiago, eu entrava nos prostíbulos, lá até hoje, tem Sim, vários na Rua sim. Caetés, São Paulo, Curitiba, Sim. ali naquela região, Guaicurus, né? Vários prostíbulos ali, que são hotéis, né? Prédiozinhos com 2, 3 andares. E eu era tão preso, tão cativo do diabo, que eu não ia embora para casa enquanto não ia em todos os prostíbulos e enquanto não entrava em todos os apartamentos e visse todas as mulheres. Se eu chegasse em um prédiozinho e encontrasse uma porta fechada, eu rodava de si, rodava até abrir e ver quem é que estava ali. Meu Deus. Era uma cadeia, era uma escravidão. Eu sentia correntes nas minhas pernas, né? E eu ficava assim, por que eu não consigo ir embora? E só depois que eu via a última mulher naquele ambiente é que eu botava em casa. E eu questionava, eu perguntava para Deus, o que é a vida? A vida é isso? É tomar cachaça? A vida é beber? De repente, alguém que está nos ouvindo né, vai ouvir esse podcast. Sim. De repente, você pode estar passando pelo que eu passei, pelo que certamente o pastor Tiago também Sim, passou. com né? certeza. A gente está ali e eu bebia, tinha uns amigos da farra, entre aspas, a gente pensava que eram amigos, entre aspas, mas não eram amigos, eram só companheiros de cachaça. E eu me perguntava, a vida é isto? A vida é curtir 3 dias de carnaval e quarta-feira não ter mais nada? E essa é a minha luta, sabe? Uhum. Eu queria Deus. Ô, pastor, e quando o senhor se converte, como que o senhor se comporta mediante a uma mudança assim tão radical? Como que as pessoas pensavam do senhor? Né? Porque outra hora o senhor estava bebendo, estava fumando, estava se prostituindo. E agora esse jura morreu e começa a caminhar. O senhor chamou o pastor orou, o senhor confessou ali. Exato. E como é que... Rapaz, dependendo dos amigos, que a gente pensa que é amigos, Sim. né? Uns vão bater nas costas da gente e dizer, cara, segue, e é isso aí, cara.
Eu também tenho vontade de mudar de vida, mas não consigo sair daqui e tal, tal. Outros fazem resenha até hoje. Eu fui em Belo Horizonte há alguns 3 anos atrás e encontrei um amigo da infância, do tempo de cachaça e tudo. Aí, que há muitos anos eu não via. Aí, quando eu o encontrei, ele fez resenha na minha cara. Então, você é pastor agora, né? Aleluia. É ganhar dinheiro agora da igreja? Desse jeito, entendeu? Meu Deus. Então, muitos deles não têm temor e fazem resenha. Então, quem está no mundo poderia dizer assim, graças a Deus que fulano agora é crente. Graças a Deus, porque está procurando algo melhor. Mas a maioria não aceita. Eu, por exemplo, cara, quando estava no mundo, não era brinquedo, não. Eu passava perto de igreja, amor, na frente de igreja pentecostais, e as irmãs lá orando em línguas e tal. Eu fazia resenha. Eu fazia assim, a igreja dos perus. Glu, 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 glu. Fazendo rapaz, ó país, rapaz. E passava na porta e gritava, glu, glu, glu. Ô, pastor, resenha, o senhor falando isso aí, eu tô me lembrando aqui, quando o senhor toma água aí, tipo assim, eu tô me lembrando que a esposa do pastor Renato Bromochenko, que é vereador dessa cidade. Sim. Grande homem, diga-se de passagem. Ela é minha amiga de infância. Oh. De infância. Aí ela, a irmã, né, a família dela sempre foi da igreja, né? Sim. Inclusive, até mandar um abraço para o pastor Renato, pastora Jade. Deus abençoe vocês. Só que naquela época a igreja não tinha condição. A igreja não era rica como é hoje. Sim. Então, tipo assim, a igreja era uma igreja de tábua. Era. Só que eu era terrível, pastor. Eu cheirava cola. O que eu fazia? Eu arrumava pedra em cima da igreja. Mas era mesmo para quebrar mesmo. E aí, quando eu não fazia isso, o que eu fazia? Eu fazia uma gravata de jornal. Fazia uma gravata de jornal. Para imitar o que estava acontecendo lá dentro, eu imitava cá fora. Mas, rapaz, você era meio endemoniado, né? Tava só não, né? Mas não tava não. Então, todas as vezes que ela me vê e a gente conversa bastante, ela fica lembrando dessas coisas. Na época, pastor, só para você ter ideia, os bancos não tinham encosto de costa. Sim. Era só o banco mesmo, né? Ali, não sei se o senhor pegou essa época. Os encostos que tinha no banco eram os que saíam da rua e entravam lá, né? Você entendeu, pastor? Então, pastor, peguei essa época, o senhor falando isso aí, isso me faz lembrar, né? O quanto que muitas pessoas ali, tipo assim, tinham um preconceito de mim naquele tempo, né? Só que ninguém nunca me convidava, ninguém nunca me chamava para ir para a igreja, a não ser ela, né? Sim. Ela, não, você tem que vir para a igreja, tal, cantar com a gente no grupo das crianças e tal. Sim. Quando você fala aí de igreja, se eu lembro dessas igrejas aqui, banquinho de madeira, como lembro? E lembro que em 95 eu assumi a igreja presbiteriana de Belmonte. Eu fui para lá, assumi a igreja lá em 90, onde eu casei, inclusive, minha esposa é filha de Belmonte. Eu a conheci lá em 95 e casei com ela. E quando obreiro lá em Belmonte, nós demos início a um trabalho evangelístico na Ilha do Peso, que fica entre Belmonte e Canavieiras, né? Eu lembro como hoje a gente descia do barco e pisava em lama e tudo, e a gente fazia reunião debaixo de uma amendoeira. Era o local de culto, debaixo da amendoeira, né? E igreja não tinha, salão não tinha, era o ar livre mesmo, entendeu? Sim. Era um negócio assim, bem gostoso, bem missionário. E natural, né, pastor? Natural. Deus se manifestava. E o povo numa fé, rapaz, o povo andava 2, 3, 4 quilômetros para vir à igreja. Hoje a gente que se limita, pastor, para a gente ir em um culto, chovendo, a gente não quer ir. Alguns moram ao lado da igreja. Ao lado da igreja, com certeza. Pois gente, eu estou aqui, claro, com o pastor Jura. Que bom, rapaz, conhecer um pouco da história dele. Tem muita coisa ainda para a gente falar aqui. Mas deixa eu falar com você aqui. Eu quero falar aqui dos nossos patrocinadores, tá? Os nossos amigos também, que nos ajuda, que faz a gente alavancar aqui no podcast Graça e Verdade. Eu quero falar aqui da MG Tech, tá? Assistência técnica e venda de acessórios eletrônicos e importados, tá? Então ele trabalha lá com tablets, celulares, notebooks de todas as marcas, Samsung, Motorola, Xiaomi, LG. Se você tem iPhone também, ele também tem assistência para todas essas marcas. Eu estou falando aqui da MG Tech, tá? Corre lá e confere com a gente. Aqui o Instagram, você coloca o @ lá do Instagram, MG Tech, tá? .info, tá? Vai lá, corre lá, segue ele para que você conheça o trabalho
da família MG Tech. E o telefone de contato é o 7398982 276712, tá? As maiores informações tá nesse número, 73982 276712. Fala com a família MG Tech. Quero mandar um abraço também para o meu amigo Anderson da AP Importes, tá? Tudo em camisa, bermuda, sapatos, camisa regata, camisa gola polo, tá? Tem muita novidade lá. Um abraço. E eu quero falar também aqui, do estúdio de Dona Pati, tá? Daqui a pouquinho a minha esposa tá chegando lá, para fazer as unhas. Pensa de uma mulher, tá? Que faz um trabalho de qualidade, é a Dona Pati, tá? Dona Pati, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e Deus abençoe a sua família. E falando aqui, né, eu quero também falar aqui do Pastor Jura. Rapaz, não tem loja ainda não, né, pastor? Não. É empresário, pastor? Eu tenho um mês de microempreendedor, Sim. né? E comecei a vender alguns calçados, né? Sim. E tem uma marca, inclusive, É mesmo, registrado no INPE. Ô, né? rapaz, tem é marca mesmo? Cardoso, registrado no INPE. pra Isso venda de muita coisa. de Essa marca é para roupas, né? Pra roupa, Pra sim. roupas. Eu já entrei em contato com algumas empresas para Sim. confeccionar Aham. a roupa com a minha marca, né? Mas é um projeto que está bem parado ainda. Mas Falta vai sair. investimento, né? E o Pode senhor sair. trabalha com o que hoje, pastor? Não, hoje, há 34 anos, eu vivo do ministério. Pastor. Vivo pela fé. Vivo E do qual o ministério. nome hoje da Eu igreja? já trabalhei, né, como profissional secular. Sim, Fui taxista na cidade durante 1 ano e pouco. sim, Eu tinha um ponto de táxi ali na Avenida Duque de Caxias, né? sim. Mas o tempo todo mesmo como pastoreio. Lógico que, por exemplo, eu vendo óleo de coco. Sim. Eu vendo óleo de mesmo, coco. pastor? Óleo de coco 100% in natura, né? Extra virgem. Rapaz. Altíssima qualidade, né? Inclusive eu estou com alguns agora para entregar semana que vem, né? Sim. Tem algumas encomendas aí. Tem alguns clientes, Jário Brasil é meu cliente, José Carlos Brasil é meu cliente, entendeu? Rapaz, Dejane Grima é minha cliente. E serve para quê, pastor, esse óleo? Rapaz, é difícil falar para que serve. Porque a abrangência é muito grande. É mesmo, pastor? Desde questão intestinal, a questão de pele, cabelo. É mesmo? Assim, para a saúde de forma geral, Saúde, entendeu? aham. Você quer saber quem pode falar de óleo de coco é Dr. Lai Ribeiro. Dr. Lai Ribeiro é assiduidade no mundo, né? Sim. Um cara conhecido no mundo inteiro, Sim. médico, doutor, especialista em várias áreas, um cara espetacular. Aham. E você ouvindo o Dr. Lai Ribeiro falar de óleo de coco, você fala assim, não, vou comprar hoje. É mesmo? É impressionante a importância do óleo de coco. Aham. Por exemplo, lá em casa não fica sem. Sim. Todo dia minha esposa toma uma colher, e eu tomo, agora parei esses dias, ela toma uma colher de óleo de coco no café. Entendeu? Rapaz, que Você tem, interessante. se você que tem intestino preso, meu amigo, é excepcional. É mesmo? É excepcional. Deixa o número do contato aí, pastor, para a gente desligar quando precisar. Pronto, Olha para essa câmera ali. 98201-6116. Repetindo aqui, 73-98201-6116. E um óleo de coco extra virgem, que é aquele que não é fervido, não vai ao fogo, né? Sim. Ele é tirado naturalmente do coco. Olha, né? rapaz. E o litro, baratíssimo. Lá em Porto Seguro, a gente encontra um litro de óleo de coco na região a 120, 150 reais um litro. Você encontra um óleo de coco que é extra virgem no mercado, mas que tem conservantes, né? Então, ele não é totalmente puro, porque tem conservante. O meu não tem conservante, você tem que comprar e deixar na geladeira para uso constante. Rapaz, Entre em contato comigo, Pastor Jura, 73982016116, e eu te falo a questão comercial, né? Que bênção, viu, pastor? Que bênção. Pastor, mas me diz aí, o senhor é casado? Sou casado. Em junho eu completo 31 anos de casado. É mesmo, pastor. 31 E anos. fruto desse casamento, quantos filhos? André e Daniel. Sim. Daniel, que é o caçula, Sim. fez 4 anos de casado agora Sim. em março. E André, que é o mais velho, ele está com 25 anos, faz 26 esse ano. Ele nasceu no ano 2000.
e vai casar certamente no final do ano. Sim. Né? E os outros dois? Os outros dois, eu tenho outros dois filhos em Belo Horizonte, né? Sim. De um antigo relacionamento. Tá lá em Belo Horizonte, Nicásio e Poliana, que são os mais velhos de todos. Os mais velhos. Né? Na verdade, eu sou pai de 5 filhos. 5 filhos, né? Né? Um está na glória, Pedro Henrique nasceu e morreu. Nicásio, seu Manuel, foi o primeiro de todos, fez 40 anos. Ô, né? rapaz. O senhor foi pai novo, viu, pastor? Eu fui pai novo. Né? Eu completo 66. Com 23 anos, né? O senhor já era pai. Nicásio completou 40 anos e minha filha Poliana, né, vai fazer 39 anos esse ano. Ô, rapaz, que bênção, viu? Bênção. Pastor, me diz aí, o senhor se converte, quando o senhor se converte, o senhor decide congregar, e quando que o senhor descobriu o ministério? Como o senhor descobriu que o senhor foi chamado mesmo? Rapaz, essa pergunta é boa e essa pergunta me leva à minha vida antiga, inclusive no tempo da minha vida pregressa. Porque naquela época, quando... Eu vou contar aqui onde eu tenho, pastor, que para mim foi o meu chamado. Sim. Né? Naquela época eu usava algumas coisas, fumava e tal. E eu era, na época, católico, praticante, tocava uma banda musical, era percussionista. Então a gente tinha muito envolvimento na Igreja Católica. Eu era líder de juventude na Igreja Católica, líder de juventude na Pastoral Católica. Então eu era muito envolvido religiosamente com a igreja. Mas nunca tinha tido uma experiência com Deus. Essa é a minha realidade da época, para mim, meu caso, né? E aos 17 para 18 anos, eu tive um sonho, que nos bastidores eu te falei que ia contar aqui. Sim. Eu tive um sonho, Vaguinho, você está me ouvindo aí? Eu sonhei. Sim. Eu vou desafiar você a descobrir esse sonho na Bíblia. Meu Deus. Eu estava no monte, no alto, e de repente uma árvore estava queimando. E quando eu olho para aquela árvore queimando, e o fogo não se apagava e a árvore não queimava, aquele fogo, uma bola de fogo, e do meio daquela bola de fogo, uma voz me dizia: Juraci, desce lá na cidade e chama todo mundo aqui para cima, porque eu vou destruir aquele lugar com fogo. Meu Deus. E eu, sim, senhor. E eu saí dali, desci, fui até a cidade. Eu lembro que eu saía de porta em porta, batendo, chamando, e eu estou arrepiado aqui, a multidão ia chegando, aquele povo ia chegando, e eu fui conduzindo esse povo para aquele monte. E na entrada da subida do monte tinha uma cerca de arame farpado que cercava o monte. E da cerca para cima, você sabe o que é aceiro, né? Aceiro é aquele espaço, né, entre a cerca e o mato, né? Sim. Era uma floresta, né? E a cidade era um mato seco. E tinha um aceiro naquela cerca ali. Sim. E eu pisei no arame farpado e aquela multidão foi subindo para o monte. Foi subindo, e eu fui o último, fechei, abaixei a cerca e segui. Quando eu sigo uma distância de uns 15, 20 passos, eu olhei, aí uma chama de fogo desce do céu e destrói aquela cidade. Eu simplesmente virei para frente e continuei andando. Quando eu chego lá no alto, já tinha uma construção, uma casa. Hoje eu sei que é um templo, uma igreja, né? Um grande salão de culto, e as pessoas estavam lá dentro, já cantando, tocando sanfona, e eram instrumentos assim, bem nordestinos, tinha sanfona, tinha triângulo, né? E violão. Então o povo tocando, cantando, alegre. E eu olhei e vi aquele povo feliz, muita gente lá de fora, que não cabia todo mundo lá dentro. E quando eu os vi, percebi que eles estavam em segurança, eu saí dali, volto por trás daquele salão de culto. Sim. E segui caminhando da frente. Mais à frente, eu me deparei diante de um vale muito grande, intransponível, as pontas, não dava para passar. Sim. E nesse vale, descia, no meio desse vale, uma ave branca, um pelicano, do alto céu, descia, e ele gritava, descia e gritava, ah! E subia. E fez isso por 3 vezes. E eu acordei. Eu acordei e falei assim, meu Deus, que sonho mais doido. Não lia a Bíblia, não conhecia a Bíblia, não sabia nada, né? Eu entendia de enrolar cigarro de maconha, isso eu entendia direitinho. Mas aí, o que eu fiz? Procurei o padre. Fui lá atrás de padre Zezinho, né? Que era o padre da região lá. Padre Zezinho, eu queria conversar com o senhor, e expliquei e tal. Se eu tive um sonho assim, assim, tal. O que o senhor acha que é isso? Ele falou assim, ô, jura? Rapaz, você dormiu de barriga cheia. E, cara, isso não é nada não. Isso é de quem está dormindo demais, comendo demais para antes de dormir.
E ficou nisto. Eu tinha por volta de 18 anos, 17 anos mais ou menos. Mas naquela época, Tiago, eu sentia desejo de estar no ministério e eu queria ser padre. E aí eu me apresentei no Exército, né? Me alistei, e quando chegou a época de me apresentar, eu fui escolhido para a fila de quem ia servir ao Exército. Quando eu percebi que eu estava naquela fila, eu voltei e perguntei para o sargento que estava fazendo aquele processo ali. Eu falei assim, essa fila aqui é para quem vai servir? Ele falou assim, é. Ele pegou e falou assim, eu falei assim, vem cá. Eu perguntei para o senhor, tem possibilidade de eu ser dispensado? Porque eu quero ir para o seminário, eu quero estudar para padre. Eu falei assim, sim, tem, está no começo das apresentações, a gente pode continuar, pode colocar o senhor fora, você fora. E aí fui. Eu me alistei lá no 12RI, no quartel 12RI no Belo Horizonte. E aí fui dispensado do Exército. Que padre que nada, eu fui tomar cachaça e fui, né? Aquele desejo ficou lá dentro, mas não prosseguiu. Não prosseguiu. E aí que aos 27 anos, 28 anos, eu vim para o Evangelho, né? E, na verdade, no Evangelho, eu fiquei ali na Igreja de Maranata, os irmãos ali me conseguiram um emprego numa metalúrgica, lá em Vespasiano mesmo. E aí, num belo domingo, eu tinha mais ou menos 1 mês e meio de convertido, no belo domingo eu fui à igreja, de lá ir para o trabalho. E lá Deus tomou uma irmã em mistério. E aquela irmã falando em línguas e tudo, e a outra irmã interpretando, e a que interpretava falava assim, assim diz o Senhor, neste lugar, no dia de hoje, eu estou levantando alguém, separando alguém para uma obra que eu tenho chamado. Cara, falava pulado da boca. Eu sabia, comigo. Eu falava comigo, é comigo, Deus, é comigo, sou eu. E saí dali e fui para o trabalho. Meu chamado. O sonho que eu tive, depois, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu percebi que foi a mesma visão que Moisés teve lá em Êxodo 3. Sim. E a ave é o final de Apocalipse. Está lá a águia que desce, gritando os 3 ais do Apocalipse. Sim. Eu não sei se Deus quer me dizer que eu vou ter o prazer de participar da volta do Senhor. Eu creio. Né, no arrebatamento da igreja. Eu creio. Né? Então, meu amigo Tiago, esse foi o meu chamado. Né? E aí vim congregando em Belo Horizonte e tal, e sempre me desponto na igreja para visitar desviados. E, deixa eu tomar água. Pode aqui, tomar água aí. Cigarro. Interessante, viu? Sempre me desponto na igreja. Foi quando eu vim para Itaém. Meu pai morava em Itaém. E eu resolvi vir para cá, passar um tempo na Bahia. Sim. Eu queria vir embora. Não estava no ministério nem nada. E congregando na Metodista, em Itaém, eu sempre me dispus ali para ajudar na igreja, uma coisa e outra, ir para as congregações. E aí comecei a ter a oportunidade de pregar o evangelho. O pastor João Batista Guiar sempre me chamando. Jura, vai ali, vai aqui, prega ali, tal, tal. Você pode? Posso. Ele percebeu que eu tinha chamado. Aí ele me ofereceu, né? Eu vim com ele mais uma comitiva de pastor para Itapebi. Quando o pastor Hélio veio assumir a igreja em Itapebi, e eu não sabia que eu ia vir para cá e não sabia que eu seria obreiro da igreja. E do nada, o pastor Hélio não teve condições de assumir a igreja em Itapebi e disse que alguém ficaria representando. Quando chega lá em Itaém, eu fui a pessoa escolhida para vir para cá. E em março, início de março, se não final de fevereiro, eu assumi a igreja metodista wesleyana em Itapebi. E no ano seguinte, em 94, eu entendi que precisava de abrir uma em Eunápolis. Aí foi quando eu abri aqui e inauguramos no dia 30 de junho de 94. Glória a Deus. Tem quantos anos, pastor? Eu? Não, tem quantos anos que abriu? Em 94. Então, para 2026, nós temos aí 33 anos, Sim. Né? 32 anos, né? É isso aí. Enquanto o pastor toma uma água aqui para relaxar a garganta, vamos falar um pouquinho aqui sobre a MG Tech, tá? A MG Tech é uma loja de assistência, tá? Com celular, né? Tablet, notebook, tá bom? Quero mandar um abraço para
todos eles, tá? E eu quero falar aqui, eu quero falar justamente aqui, eu quero falar da AP Imports, tá? Quero mandar um abraço aí para toda a família da AP Imports, lá do Mojezês, meu amigo Anderson, todos os seus funcionários aí, que Deus abençoe vocês, Deus continue abençoando ricamente essa loja, né? Tudo em blusa, bermuda, sabe, conjunto, sabe, regata, tem umas camisas lá que é dessa geração top, top, top. Inclusive, eu tenho apresentado aqui alguns programas aqui do podcast justamente com a blusa que sempre ele me abençoa. Então, Deus abençoe a AP Importes, Deus abençoe Anderson, Deus abençoe toda a família. E eu quero falar também justamente, eu quero falar da Orion Music, quero falar do projeto Juntos para Adorar. Tá vindo aí o Juntos para Adorar e ainda que não se preparou para esse projeto Juntos para Adorar, você tem que correr justamente porque o tempo já não nos espera. Procure lá, né, o Instagram da Orion Music e fala com o nosso produtor que quer fazer parte do Juntos para Adorar. Você que tem uma canção, você que escreveu uma canção, você que quer tirar essa canção do fundo do baú e fazer ela ecoar na nossa cidade, na Bahia, no Brasil, a oportunidade é agora. Projeto Juntos para Adorar. Fala comigo aí, pastor Juras. Deixa eu aproveitar esse gancho aqui, sim, Tiago, e perguntar nessa questão aí, dessa propaganda, desse anúncio aí desse projeto, e se um pastor, um pregador quiser vir também fazer um projeto, gravar uma mensagem evangelística? Oxe, com certeza, com certeza. Também pode. Pode, só falar com a gente. Então, se eu quiser gravar para ficar mais bonito, mais profissional, com certeza, gravar, pode, com qualquer certeza. um outro pastor pode fazer isso. Qualquer um outro pastor. Quer gravar uma mensagem, né, de pregação, né, umas reflexões. Coisa boa. Tem um tempo precioso. Bom. Tem até, só para você ter ideia, a Orion Music aqui, pastor, trabalha até com cover. O cara quer cantar uma canção de fulano de tal, ele chega aqui, que beleza, né, no estúdio, em algum lugar aqui, como o estúdio é muito grande, em algum lugar ele prepara o cenário todinho, Vaguinho, beleza, juntamente com a produção, prepara um cenário só para atender a pessoa que quer gravar um vídeo. Que beleza, Vaguinho, parabéns. Um tecladista, guitarrista, baterista. O negócio aqui é top, pastor. Glória Sim, meu pastor, e como o senhor me falou, né? Conheceu Jesus, entendeu sobre o ministério. E envia para o ministério. E aí vai para Itaém, vem para Itapebi, Eunápolis. Aí, então, quando a igreja nasce aqui em Eunápolis, o senhor ficou quanto tempo aqui pastoreando Eunápolis? Rapaz, é uma pergunta muito boa. A gente, quando é chamado, eu sempre preguei, sempre criei e continuo nisto. Quem me chamou não foi uma denominação. Sim. Aliás, quem nos chama não é uma denominação. Nós servimos a Deus na denominação. Sim. Então, Deus me chamou na igreja metodista. Sim. Depois da metodista, porque o tempo nosso aqui foi curto, né? Eu não sei quais foram as razões, simplesmente a igreja, na verdade, a razão real que foi me apresentada na época é que a igreja, isso é uma decisão da cúpula maior, né? Da liderança maior. Porque tem um conselho, né? Tem um conselho, né? Tem, com certeza. E acima do conselho regional, tem também o bispo da região, né? E na época, o bispo, hoje já falecido, está presente o senhor bispo Nilson de Paula, nós temos a reunião em Teixeira, e ele falou: senhor Júlio, pode fechar o trabalho de Eunápolis, porque nós não vamos investir ali por enquanto. Sim. Por que ele me falou isso? Porque a turma daqui tinha uma turma boa que congregava comigo, tinha uma boa. Sérgio da Autoelétrica congregava comigo, né? Samuel Fadini visitava muita gente também lá, estava sempre com a gente, né? Depois ele foi para outra igreja, outra denominação. Lá tinha muita gente, muitos empresários que congregavam comigo, né? Como eu sempre disse, eu falei, meu trabalho sempre caminhou no nível de discipulado. Eu sempre amei fazer discipulado, né? Isso é importante. Sempre, grupo de estudos bíblicos, sempre gostei tratamento disso. Espiritual, né, pastor? É edificação, eu me preocupo muito com isso. Com a pessoa conhecer. Porque não adianta só conhecer, assim, não, vou aceitar por aceitar, vou me entregar por me entregar, e a pessoa não entender o verdadeiro motivo do evangelho, o verdadeiro sentido do evangelho. Eu acho que hoje
há um erro muito grande hoje das pessoas só chegar na igreja, né? Ah, não, ir lá na igreja. E aí, às vezes, todas as pessoas que vão na igreja, pastor, o que eu entendo? Todas as pessoas que vão à igreja, ela vai porque ela tem um problema. Sim. Ela não vai ali por acaso. Sim, sim. Ela vai porque ela está sobrecarregada, Exato. ela está desacreditada, ela está excluída, entre aspas, falando, né? E quando ela chega na igreja, que quando ela ouve a mensagem e é convencida pela mensagem de Cristo, que é por intermédio do orador da noite, ela faz o quê? Ela se entrega. Só que muitas das vezes ela se entrega ali, pastor, e não tem ninguém capacitado para edificar essa pessoa, buscar essa pessoa, fundamentar essa pessoa em Cristo, entender, mostrar qual é o verdadeiro sentido do evangelho, qual é o verdadeiro sentido de quem é Jesus, de quem é o Senhor. E muitas das vezes, ao invés da igreja ganhar essa pessoa, ela perde essa pessoa. Por quê? Porque ela deixa a pessoa sem de fato uma direção espiritual que não é sobre a igreja, mas sobre o reino de Deus, porque o reino de Deus ele é grande. Tiago, esse assunto ele faz parte da minha oratória contínua. Eu travo uma batalha ferrenha na igreja. A minha visão ministerial, por onde eu caminho, o que pauta a minha visão ministerial, teologicamente falando, é a visão reformada. Sim. Né? Como eu fui pastor presbiteriano, eu fui consagrado na igreja presbiteriana, minha estrutura teológica é toda presbiteriana, tudo baseado na reforma. Então, eu prezo muito pelos pressupostos da reforma, pelos valores da reforma. Então, a igreja lá, onde eu pastorei hoje... Hoje, qual é o nome da igreja lá, pastor? Videira Igreja Reformada. Tá. A cobrança que eu faço todo dia, se eu te mostrar aqui no grupo, você vai ver aqui. Nós temos a igreja, os irmãos estão no grupo dizendo, hoje eu estou lendo texto e tal. Que bênção. Nós temos irmãos que vieram também de outros lugares. Sim. E que falam assim, pastor, graças a Deus, consegui ler a Bíblia toda. Glória a Deus. Porque o meu grande desafio na igreja é ler Bíblia. Meu Deus. Para você que está me ouvindo, eu te pergunto, você tem quantos anos de crente? Há quantos anos você caminha com o Senhor? Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Meu pai, Tiago, serviu a Deus 42 anos. Partiu para a glória tem 1 ano e pouco. Na Assembleia de Deus em Teixeira de Freitas. Sim. Meu pai, minha fonte de inspiração para a leitura bíblica. Glória a Deus. Eu encontrava com ele e falei assim, meu filho, você já leu a Bíblia quantas vezes? Porque eu já acabei de ler pela 20ª vez. Meu Deus. Meu filho, já acabei de ler pela 30ª vez. Meu pai faleceu, a Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse, ele leu 35 vezes. Em 42 anos, servindo a Cristo. Leu 35 vezes. Fora o Novo Testamento completo, que ele não contou. Esquece. Fora livros isolados, como Isaías, Mateus, Elias. Sim. Meu pai era leitor. Minha mãe, que morava em Belo Horizonte, partiu também tem pouco tempo. Minha mãe perdia o sono de madrugada, ela acordava para ler Bíblia. E eu aprendi na minha casa que a vida do crente ela tem que ter a marca da leitura bíblica. Inclusive, eu gravei um videozinho, coloquei no YouTube, coloquei no Instagram. Sim. Está lá, Pastor Júlio. É só procurar Pastor Júlio no Instagram que acha. Cabeça branca vai achar fácil lá. Minha pergunta é, como é que é seu relacionamento com Deus? Porque não existe relacionamento com Deus sem leitura bíblica e sem oração. Não tem. Porque isso aqui é o meio por onde você ouve o Deus falar contigo. Deus fala contigo de forma pessoal. Com certeza. Deus fala contigo de várias maneiras. Sim. Mas como? É como minha esposa fala, isso aqui é a carta do namorado. Você lê a história do seu amigo, do seu amor, do seu senhor, do seu dono aqui. Verdade. Aqui fala dele. Então, como é que eu posso dizer que eu tenho um relacionamento com Deus se eu não tenho tempo para ler sobre ele, para meditar nele? E de ponta a ponta, o tempo todo, a Bíblia diz, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Paulo fala para Timóteo,
Alguém aspira ao episcopado, excelente obra mesmo, mas é necessário que, dentre algumas prerrogativas, ele seja um leitor assíduo, que maneje a palavra. Então, desafiei a igreja. Nesses últimos 3 anos, todo mundo lê Bíblia. Glória a Todo Deus. mundo, quando eu falo assim, a maioria, Sim. né? Lê. E a gente sabe o propósito da leitura, Exato. porque, tipo assim, a gente já tem essa experiência, né, pastor? Exato. De quando a gente está fraco, que lê a palavra, a gente se É fortalece. diferente, cara. Né? É diferente. A gente chora. E outra coisa, pastor, você já percebeu, meu primeiro ano na caminhada, quando eu fui fazer a minha primeira leitura, era sono, os olhos lacrimejavam. Né? Eu não sei se com você... Se for para assistir um vídeo, não é problema, né? Não. Um filme, uma série. Não. Aí quando vai ler a palavra, é uma guerra. Jogar, então, vídeo... passa a noite toda. Verdade. Mas para ler a Bíblia, não consigo, pastor. Por que você não consegue? Então, por exemplo, agora nós estamos em abril, eu estou finalizando Apocalipse. Eu estou já o Novo Testamento. Estou finalizando o Novo Testamento. Acabei o Novo Testamento, pego o Velho. Quando eu não faço intercalado. Eu já... né? Eu vou intercalando. Sim. Então, eu tenho várias maneiras de ler Bíblia, né? Uhum. Então, eu tenho a obrigação, eu tenho que ler Bíblia, porque eu preciso a ler sobre importância, meu né, pastor? Deus. Justamente dessa ideia que o senhor tem teológica de discipular, né? Exato. De discipular. O senhor entende que o senhor precisa discipular, porque o senhor foi discipulado. Exato. Porque se o senhor não entendesse sobre isso... Exato. Então, por exemplo, quando as pessoas me perguntam alguma coisa, me pedem algum conselho, a minha primeira palavra que eu falo é, vamos para a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre isto? Você sabe por quê, Tiago? Você falou uma coisa muito importante. Nós temos muitas igrejas no mundo. Sim, sim. Muitos pastores. Sim. Mas, infelizmente, se você olha para a internet, se você olha ao seu redor, muitas igrejas não estão levando pessoas para Cristo. Sim. Estão levando para a igreja. Sim. Aí lá na igreja a pessoa aprende a fazer um monte de coisa, menos ter relacionamento com Deus. Verdade. E muitos saem da igreja porque ficaram decepcionados com Deus, porque Deus não respondeu o seu pedido do carro, da casa, da cura, disso e daquilo. E a pessoa não tem relacionamento com Deus. É porque a época que a gente está vivenciando, pastor, do mundo pós-moderno, eu falo a gente porque eu me enquadro também no meio, eu tenho cuidado com isso, e eu converso com os meus filhos, na verdade, na minha mesa, no meu devocional com minha família, eu sempre falo o quê? A gente não pode se tornar crentes materialistas. Exato. A gente não pode só ter relacionamento com Deus pelo que Ele nos oferece. Exato. É pelo que Ele é. Exato. Né? Então, essa é a minha ideia. E uma ideia muito feliz, pastor. Parabéns para o senhor falar isso aqui, tá? De ter esse zelo com a igreja que o Senhor deu você para pastorear aquele lugar. A coisa é muito simples, Tiago. Você tem quantos filhos? Eu só tenho 2. Tem 2 filhos. Que idade eles têm? Um tem 15 e o outro tem 9 anos. Pensa comigo aqui. Você tem 15, 2 filhos, 15 e um de 9. De 9. Lógico, você tem filhos, tem uma esposa. Sim, com certeza. Existe casamento sem intimidade? Não. Pode até existir, né? Que tem casados que só vivem na mesma casa, mas estão separados em casa. Só Deus, Jesus. Querido, como é que eu posso servir a Deus sem ter intimidade com Deus? Como é que eu... Gente, eu não consigo, eu gaguejo até falar. Como é que eu não consigo, Tiago? Por exemplo, eu acordo pela manhã. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ter um encontro com meu Deus. Deixa eu ler aqui sobre ele. Eu leio. Verdade. Aí eu saio do meu quarto, né, do escritório lá e vou tomar café. Eu e minha esposa sentamos na mesa. Eu levo a Bíblia para a mesa. Nós vamos tomar café. Primeiro, a porção da Bíblia. A gente lê o texto, a gente compartilha um pouquinho, leio, fecho a Bíblia. Agora vamos orar pelo café e orar pela... Você vê, pastor, que não é muita coisa. Não é não, cara. Né? Não é muita coisa. A gente precisa deixar isso como não é um vício da fé, mas algo que seja de coração, sabe, pastor? Tiago, o senhor não precisa de muita coisa, não. Outro dia eu fiz questão, eu marquei no relógio. Quanto que eu vou ler em 5 minutos? Eu falei assim, eu vou tirar só 5 minutos para ler a Bíblia, 5 minutinhos. Deixa eu ver aqui. Salmo 21, na tua força, Senhor, o rei se alegra e como exulta com a tua salvação. E fui marcando, e falei para aqueles irmãos, 5 minutos, dá para você ler 2, 3 capítulos. 5 minutos, como é que você diz que não tem tempo? Meu Deus. Como, Tiago, que eu posso dizer que não tem tempo de ler Bíblia?
Eu tenho tempo para tomar banho, eu tenho tempo para almoçar, para jantar, para conversar, eu tenho tempo para celular, eu gasto tanto tempo. Você sabe que, apesar dessa chatice minha toda, Sim. temporariamente, alguém pode usar o tanto que quiser. Eu tirei, você procura que você não acha, nem Instagram e nem TikTok. Meu Deus. Porque na semana agora, eu estava no sofá e minha esposa, ela sentada num sofá, sentada de outro, estou lá. Pá. Quando vai ver o tempo... Eu cheguei no meu escritório e falei assim, Deus, isso é um absurdo. Eu não posso me deixar ser dominado por um negócio desse. Com certeza. Ainda que seja temporariamente, eu vou tirar isso aqui. Sim. E olha como que eu sou assíduo na leitura. Não, pastor, é o autocontrole, né? Às vezes tem pessoas que não têm controle. Exato. É o que eu penso. Eu falei assim, Deus, eu vou tirar isso aqui. Ó, eu tenho meu tempo de assistir minha série. Sim. Eu tenho meu tempo de ler Bíblia. Sim. Eu tenho meu tempo de oração. Sim. Às vezes eu levanto 3, 4, 5 da manhã, vou para o meu quarto, fecho a porta do meu escritório, fecho a porta e vou orar. Tem meu tempo. Entendeu? E eu chamo a igreja para esse desafio. Você precisa ler Bíblia. Por que nós estamos falando disso, Thiago? Por causa do assunto que você abordou sobre questão de igreja. Tem muita igreja, mas tem muita gente na igreja que não é convertida. Com certeza. Tem muito, entre aspas, crente na igreja que não é crente, de fato. Não é cristão. Porque ainda não sabe o que é Jesus. Por que eu digo isto? Porque quantos que estavam na igreja saíram e voltaram para servir outras religiões, ou voltaram para o mundão mesmo de vez. Sim. Por quê? Porque não encontrou ainda, não encontrou. O que eu quero? O que é a igreja para mim, Tiago? A igreja para mim é o meu último ponto. É o meu último ambiente onde eu procuro resposta para as questões da minha alma. Porque eu busquei. E se você ler aqui Provérbios, você vai ver Eclesiastes, você vai ver Salomão dizendo: eu decidi satisfazer a vontade do meu ser. Mulheres, plantio, empresas, escravos, prazeres, bebida. Salomão, tudo ele se deu à luz de conhecer. Verdade. Depois, no final, ele fala, não tem como, não tem outra. Eu usei droga, eu usei isso, eu usei aquilo, prostituição, tal. Nunca encontrei em lugar nenhum, em ambiente nenhum desse, a resposta para a minha alma, que é o descanso que a minha alma precisa. Aí eu fui para a igreja. Quando eu chego na igreja, eu ouço uma palavra. Aleluia. Aquilo entrou no meu coração. Aí eu falei, é aqui que eu quero. Eu encontrei o que eu precisava de encontrar. Aleluia. E eu estou no Evangelho. Esse ano eu completo 38 anos. Na caminhada. Esse ano. 39 anos. Esse Glória ano. a Deus. Entendeu? Glória a Deus. Ô, pastor, o senhor 39 anos, e quando nasce a igreja Videira? Quando nasce aqui, como é que foi? O senhor começou com quem? Rapaz, eu não sei se alguns sabem, eu era pastor presbiteriano. Nessa caminhada toda, sério, depois pastor? Nessa caminhada, eu saí da Metodista, né, como mandou aqui. Sim. Aí eu voltei para Belo Horizonte, né? Solteiro, voltei para Belo Horizonte. E aqui eu conheci o pastor Alberto. Eu estava até conversando com o Vaguinho antes. Sim. Eu conheci o pastor Alberto, nos tornamos grandes amigos aqui. E o pastor Alberto sempre quis me levar para a presbiteriana, né? Uhum. Sempre quis me arrastar para lá. Conheci o Oscar Lino, conheci o pastor da missionária na época. E, na época, eu recebi alguns convites para essas igrejas. Quando eu fechei a Metodista aqui, eu não tive direção, eu voltei para Belo Horizonte. Quando eu chego em casa, em Belo Horizonte, na porta, Tiago, foi algo impressionante. Eu chego em casa, minha mãe me via e falou assim, o que você está fazendo aqui, meu filho? Eu falei assim, minha mãe, o trabalho lá fechou. E eu vim embora, eu voltei para BH. Ela falou assim, não, senhor, você vai voltar para a Bahia. E você vai casar na Bahia. Lá é seu lugar. Eu ajoelhei, na porta de casa, eu ajoelhei e falei assim, minha mãe, me abençoa. Ela botou a mão na minha cabeça, orou, me abençoou. 5 meses depois, voltei para Eunápolis. Rapaz! Voltei, pela fé, voltei. O César da Eletrodiesel me chamou e falou assim, Jura, vem para cá, moço, vem gerenciar minha loja aqui. Sim. Aí vim gerenciar a loja dele. Ele estava saindo de lá, de perto da Colatina e abrindo ali, onde hoje é a Casa do Óleo, né? Uhum. Ele abriu ali uma sociedade com Sidônio, da Rony. Sim. E aí, estou lá com ele. Daqui a pouco o pastor Alberto da Presbiteriana me chamando, tal. E César falou, seu Júlio, sabe de uma coisa? Eu não vou investir na sua vida. Olha como é que foi profeta na minha vida.
eu não vou investir na sua vida. Eu queria até te mandar para São Paulo, para você fazer uns cursos aí, tal, mas não vou, não. Eu vejo que o seu negócio é a igreja e eu não sou doido de investir na sua vida, mas depois você me deixar ir para a igreja. Vai saber o que o pastor Alberto quer contigo. Aí eu falei, pastor Alberto, o que você quer comigo? Eu falei assim, rapaz, eu não quero nada. Eu quero te mandar para Belmonte, eu preciso de um obreiro lá. Sim. Eu não era presbiteriano, olha que tem chamado, meu irmão, quem manda é Deus. É. Eu nunca fui presbiteriano. Pastor Alberto vai falar assim comigo assim, eu preciso de um obreiro lá em Belmonte, e eu te conheço daqui, sei que você é cara sério. Aí eu fui para Belmonte. O presbítero lá, que hoje é meu cunhado, Zé Carlos, me recebeu lá, eu preguei lá, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Foguei na segunda e preguei na terça. Voltei na quarta, já com a casa alugada e salário definido para a igreja. Assumi uma congregação presbiteriana, sem nunca ter sido presbiteriano. Rapaz, é mesmo. Como é que eu fazia para conduzir essa igreja? Eu peguei o cântico presbiteriano, cantou o cântico, e eu não conhecia nenhum cântico. E eu já estava de olho na minha esposa, lá no banco, Maria José. Sim. Eu cheguei lá em janeiro, já começamos a namorar em janeiro, casamos 5 meses depois. Aí eu não sabia nada de presbiterianismo, nada. Aí o que eu fiz? Peguei, comprei livros, comprei enciclopédias, fui estudar, fui ler. E eu já fazia um bacharelado por correspondência, mas já fazia. E aí eu pegava o cântico. Irmãos, vamos cantar o cântico número tal. E aí, eu não sei cantar, como é que eu faço? A irmã Maria José, tira o cântico para nós, por favor. Aí ela começava a cantar e eu só citava a letra. E assim fui conhecendo os cânticos. Né? Aí até aprender. Santo, santo, santo. Fui aprendendo os cânticos presbiterianos. Sim. Né? E aí fiquei lá um ano. De um ano em Belmonte. Pastor Alberto me casou lá no mês de junho, né, de 95. Quando foi no mês de agosto, o Conselho da Presbiteriana chamou o pastor Alberto e falou assim, vem cá, tem um negócio errado aqui. Na época, inclusive, foi meu irmão, meu xará, Juraci Leite. O pastor Alberto, tem um negócio errado aqui, o que é? Nós temos um obreiro em Belmonte que nem membro da Presbiteriana é. Que negócio é esse, pastor Alberto? Meu Deus. Ele falou assim, por isso não, irmão, bota o nome dele aí. Pega, Juraci Cardoso do Santo, recebe ele aí, bota aí. Anota na ata aí que ele é membro da igreja. Isso é coisa que Deus faz, meu irmão. Meu Deus. Aí, quando eu fui consagrado a pastor presbiteriano, que foi em 98, eu cuidava da congregação de Moisés Reis. O pastor Ronilton era pastor da primeira igreja. Sim. Só tinha a primeira igreja em Anápolis. O resto era uma congregação no Piqui e uma congregação no Moisés Reis. E eu acho que é uma congregação na Rubens 3. Pastor Ronilton, eu concluí meu curso de bacharelado, entrei como candidato, né, para o ministério, fui aprovado como candidato e conduzido para o seminário, para o presbitério, para passar pela avaliação. Né? Fiz a minha monografia, né, com base em batismo, né, batismo católico, batismo cristão e tal. E aí, fui aprovado lá no presbitério. E na igreja presbiteriana, funciona assim, para ser pastor lá, consagrado. A pessoa termina o curso, aí ela, depois de aprovado, o presbitério aprova ele como pastor, né? E ele fica como pastor licenciado. E aí ele fica de licenciado de 1 a 3 anos. Durante esses 3 anos, ele como pastor auxiliar, pastor licenciado, o presbitério está de olho nele. Sim. Se ele não cumprir com os requisitos e tal, aí ele, no 3º ano, perdeu. E em todo final de ano, ele prega um sermão de prova no presbitério para ser aprovado e ser ordenado como de pastor. E aí eu falei para Deus, antes da reunião, eu falei assim, Senhor, se o Senhor me chamou para o ministério pastoral, eu não quero ser licenciado na igreja, eu quero ser consagrado direto. Na presbiteriana não existe isso, cara. Sim. Aí fomos para a reunião do presbitério, que foi lá em Guaratinga. Quando chegou lá, eles foram ouvir os candidatos, cada um foi fazer o sermão de prova, e eu fui pregar o meu. Preguei meu sermão de prova em Atos 2,
Depois de pregado, teve análise de sermão de prova, a crítica de sermão de prova. Fui aprovado, belezinha, tal, minha monografia foi aprovada. Aí, o presbitério reunido, foi a hora das perguntas, né? Os irmãos podem perguntar ao candidato qualquer coisa, para saber a estrutura do candidato. Ninguém quis fazer pergunta. Saí da sala, mandaram eu sair, voltei e falei, seu irmão está aprovado. E nós vamos consagrar o irmão. O irmão escolhe, quer ser ordenado hoje ou quer ser na sua igreja lá, para dar honra à igreja. Ou seja, e eles falaram assim, o irmão não será licenciado. O irmão vai ser consagrado direto. Aleluia. É só Deus que faz isso, Não, Tiago. só Deus, só Deus. E o senhor falando isso aqui me lembrei do pastor Duval, um dos fundadores aqui da Igreja Assembleia de Deus em Eunápolis, né? Pastor Duval Barreto. Ó, Pastor Duval Barreto. Sem escolaridade, sem teologia. E do nada, muitos anos de presbítero, né? Andava quilômetros e quilômetros meu Deus. para dirigir trabalho de igreja, né? Porque naquela época tinha isso, né? Tinha que dirigir trabalho de igreja. Quilômetros e quilômetros ele caminhava a pé para dirigir trabalho de igreja. E do nada a convenção da Assembleia de Deus da Bahia falou bem assim, ó, quem tiver mais de 20 anos aí de presbítero vai ser consagrado automaticamente a pastor. Foi onde ele entrou. Foi. Que essa consagração foi lá em Boca do Corgo, no centenário da Assembleia de Deus. Meu Deus. No centenário. E, rapaz, e assim, hoje o pastor Duval está jubilado, né? Né? Jubilado e até hoje dá fruto, mano. Meu Deus. Até hoje. Tem uma família muito abençoada, a qual eu admiro muito. Mas, pastor Jura, me fale aí onde é o endereço da sua igreja. Rua Montevidéu, Sim. número 11. Número Só concluindo 11. aqui no Dina Borges, Rua Sim. Montevidéu, né? Que é essa rua que faz esquina, ela é continuidade da Rua Aruba, né? Sim, No sentido aqui do bairro Encanto das Águas. sim. Os dias de culto lá, pastor? Quinta-noite Sim. e domingo. A quinta geralmente é o culto da palavra, o senhor prega, como é que é? Não, na verdade, a quinta tem sido a quinta do renovo. Sim, O que nós fazemos de quinta-feira? sim. Fala para mim aí, Eu pastor. até comentei com o Milton Salles lá na Rádio 104. Lá não é culto, a gente não leva pregador, a gente Sim. não leva nada. É um dia onde não tem nem tocador. A gente seleciona alguns cânticos e vamos postando os cânticos e nós tiramos um tempo só para adorar. Sim, sim. Meia hora, 40 minutos só de adoração. Sim. Adorando e tal, e depois, em seguida, imediatamente, joelho no chão, vamos orar Glória a Deus. e falar com Deus. Diferente, né? É. Diferente, uma liturgia diferente. Só isto. E domingo, E nada como mais. que funciona? Agora, o olha que domingo? importância disso na Sim. quinta-feira. E eu pergunto para a igreja: se você estivesse em casa hoje, você faria isso, o seu devocional de 1h30 adorando e ajoelhado? Não, você não faria. Venha para receber um renovo na quinta-feira. E domingo, culto 18h30, pregação, mensagem e tal. Né? Agora, eu não sei a data ainda, eu vou trazer para a igreja na quinta-feira, Sim, vou abrir um espaço de um mês, sim. vou fazer um seminário no livro de Apocalipse, né? Do Apocalipse. Falar um pouco sobre escatologia, né, pastor? Isso é interessante, né? Muito. Sobre as revelações que o livro de Apocalipse ele propõe para a igreja. Sim, a né? volta de Jesus. Que Vou estudar as interessante, correntes viu, pastor? teológicas, né? Falar sobre Boa. pré-milenismo, amilenismo, Boa. pós-milenismo, né? Boa demais. Porque nessas correntes teológicas tem essa questão. Jesus vem vem antes da tribulação. A igreja não vai passar pela grande tribulação. A igreja vai passar. Então, aí nós vamos ver. a Pastor, e nossa para posição. quem quer visitar a igreja, o que o senhor deixa aí de endereço? O que o senhor fala, faz um convite? O que você propõe aí para alguém? Eu quero deixar aqui, Tiago, só respondendo ainda a pergunta da questão de dias de culto. Na Sim. semana nós temos reuniões. Sim, Na segunda, na terça, na quarta e na sexta. certo. Quinta-noite é da Quinta do Renovo. E o horário, pastor? O Os horário na semana é 19h30. 19h30, né? ok. Domingo é 18h30. Ok. Então, por exemplo, se você quiser conhecer a gente, eu quero convidar você para conhecer no grupo pequeno. No grupo pequeno, porque você vai ter comunhão com a gente. Nós temos Sim. os nossos grupos, né? Sério, pastor? Que é o CDC, que é a Célula Sim. de Discipulado e Comunhão. Bom demais, viu? Né? Então, ali a gente discute palavra, a gente tira dúvida, a gente cresce, a gente aprende e tal. Sim, Discute as questões básicas da Bíblia. Nós temos um material, que é material de minha produção, sim, são 3 livros de discipulado. sim. O primeiro chama-se A Base.
onde nós trabalhamos as lições básicas da Bíblia, né? Sim. Quando está começando, quem está chegando, passa por aí. Sim. Segundo livro, A Fortaleza. Nós trabalhamos com as questões, é praticamente uma cura interior, praticamente. Sim. Nós trabalhamos questão de alma, perdão, Sim. né? Ressentimento, Sim. amargura, né? E por aí vai. E o livro 3, O Governo. A gente trabalha a questão do caráter e da personalidade e chamado ministerial. Interessante. Entendeu? Então, isso a gente faz nos grupos pequenos. Glória Então, a eu não Deus. tenho um dia, vamos dizer assim, culto de doutrina. Sim, Eu doutrino as minhas ovelhas no grupo pequeno. sim. Né? Que é o muito mais melhor. correto, né, pastor? E é mais prático. Com certeza. Mais prático, entendeu? Então você que quer ir lá na igreja, Igreja Videira, tá? Na direção do pastor Jura, claro, do outro pastor que está acima do pastor Jura, Amém. que é Jesus Cristo, Esse. né? Que Ele é o dono. colocou o pastor Jura aqui para dar a direção. Então, para você, Rua Montevidéu, Número 11. 11. 11. Pastor, as suas... Pertinho aqui da Avenida América. Pertinho, Quase né? esquina, Consideração final, pastor. Todo mundo que passa por aqui deixa um recado de Deus. A gente já está conversando aqui há 1h20, meu tá? Deus. 1h20. Tempo voa. E eu queria que o senhor deixasse uma reflexão para alguém que está precisando de uma palavra, para alguém que está precisando de uma direção agora. Queria que o senhor entregasse um recado de Deus olhando para aquela tela ali. Muito bem. E liberando uma palavra profética. Muito bem. O que eu diria, Tiago? O que eu diria para você que está aqui? Eu quero me reportar como se eu estivesse no seu lugar há 40 anos atrás. Eu procurei Jesus em muitos lugares e nunca encontrei. Procurei na religião, nos bares, nos prostíbulos, nas drogas, em vários lugares. Nunca achei. A minha alma sempre tinha um vazio. E eu encontrei isso quando eu visitei uma igreja evangélica. Não por causa da igreja em si, mas por causa da palavra que eu ouvi. Palavra viva e eficaz. Palavra de Deus. Essa palavra entrou no meu coração. E aí, essa palavra me tirou do mundo que eu estava e me deu a verdadeira razão de viver. A palavra. Não vá para a igreja, vá para Jesus. Eu lembro de uma senhora, numa igreja onde eu cuidei. Ela tinha um irmão aidético. E ela era uma crente assídua na igreja, até o dia que Jesus não curou o irmão dela. O irmão dela tinha AIDS. Ela orou pela cura do irmão. Ele não foi curado. Ela, decepcionada, saiu da igreja. É por isso, nesse contexto que eu te falo, não vá para a igreja, vá para Jesus. Aleluia. E aí, quando você encontrar Cristo, por meio da palavra da fé, aí você procura um lugar e congrega. Aleluia. Mas você pode ir à igreja para ouvir a palavra. E aonde essa palavra viva for pregada, essa palavra vai mexer com você. Então não vá porque você precisa de uma cura. Não vá porque você precisa de uma resposta para comprar ou não comprar, viajar ou não viajar, casar ou não casar. Vá porque você tem um espaço na sua alma. Aleluia. E só Jesus pode preencher. Glória a Jesus. Eu não mais me vi voltando para o mundo. Já sofri horrores na igreja. Decepções, traições, abandonos, descaso, injustiça, mentira. Por que eu não saio? Nem do ministério e nem da igreja. Porque quem me chamou, ele está vivo. Ele é meu amigo. Aleluia. Ele é meu Senhor. Ele é meu dono. Ele que me comprou, ele é o meu goléu, o meu resgatador. Aleluia. Ele é Jesus, que morreu na cruz. E que Atos 4:2, 14:2 vai dizer para nós, 4:2, Atos 4:2 vai dizer para nós, porque não foi dado entre os homens nenhum outro nome pelo qual possais ser salvo, a não ser Jesus Cristo. Jesus muda a sua história, sua família, Jesus muda a sua vida. Essas são as minhas considerações. Deus te abençoe. Prazer, Tiago, estar contigo. Glória a Deus. E que palavra forte. Amém. Que Amém. palavra forte, forte, Amém. forte. Amém. Então você que está nos assistindo aqui, você que está passando por aqui, você que está buscando ar, você que está
buscando oxigênio, você que está buscando algo em tantas coisas terrenas. O pastor deixou uma palavra aqui de Deus. Não é ir para a igreja, é ir para Jesus. A importância e a missão é essa. É de não buscar soluções para o homem, porque o homem erra, o homem mente, o homem falha, o homem humilha, mas Jesus, ele é diferente. Talvez você está buscando, né, tanta coisa, né? Está buscando no remédio porque não está dormindo, está buscando em tantas coisas e esqueceu de buscar Jesus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocai enquanto estiver perto. Meu Deus. Jesus está pertinho de você. E está voltando. Hein? Chegou a hora de você atrair e chamar ele para pertinho, porque só ele vai resolver todos os seus problemas. Que pena que chegou o fim, pastor Júlio. Que pena que eu não ouvi mais coisas, mas vai ter um segundo episódio com o senhor. A gente abordar aqui uns assuntos mais fortes, mais polêmicos da Bíblia, que eu sei que o senhor é um conhecedor. Então, gente, obrigado porque você está aqui. Obrigado, pastor Jura. Amém. Honra minha. Amém. Que Deus abençoe o senhor, a irmã Maria, a Igreja Videira, todos os membros, todos os irmãos de lá, que o Senhor prospere, abençoa, que essa igreja cresça, que essa igreja amplie, que as tendas venham se alargar, que Eunápolis possa ouvir, sussurrar, né, o ecoar do nome dessa igreja, não para a glória do homem, mas para a glória de Deus. Que Deus venha soprar o nome dessa igreja e que você ainda que mora aí pertinho aqui do Dina Borges, você que mora próximo à igreja Montevidéu, você precisa conhecer a igreja Videira, tá? Na rua Montevidéu. Você não pode perder, só chegar lá onde que é o pastor Jura, e o pastor Jura vai te dar a direção certa. E então, a placa tá lá bonita, Videira Igreja Reformada. Olha tá aí, rapaz, que bênção. Então, Deus abençoe. Vaguinho Matias, Estúdio Orion Music. Deus abençoe vocês poderosamente. Vaguinho, solta a vinheta aí, porque eu tô indo. Mas na próxima semana eu retorno.